A Omoda ainda está longe de ter o mesmo reconhecimento de marcas tradicionais no Brasil. Mas isso pode estar prestes a mudar. Porque a fabricante chinesa prepara um lançamento que tem potencial para mexer justamente em um dos segmentos mais disputados do mercado brasileiro. E o mais curioso é que ele ainda nem chegou às concessionárias. Estamos falando do novo Omoda 4, um SUV compacto que chega carregando uma promessa extremamente ambiciosa: oferecer sistema híbrido pleno flex, visual moderno, tecnologia avançada e um preço que pode deixar concorrentes bastante desconfortáveis. E quando você junta tudo isso, a pergunta aparece naturalmente: será que a Omoda está apenas lançando mais um SUV? Ou está preparando uma dor de cabeça real para Volkswagen, Fiat e Renault? Porque basta olhar o cenário atual para entender o tamanho da disputa. Hoje, o segmento dos SUVs compactos virou o verdadeiro campo de batalha da indústria automotiva brasileira. É onde estão os maiores volumes, é onde está o consumidor que sai do hatch, é onde estão as famílias que querem posição de dirigir mais alta. E principalmente é onde está o dinheiro. Por isso, cada lançamento nessa categoria precisa ser levado a sério. E a estratégia da Omoda parece bastante clara. O Omoda 4 nasce abaixo do Omoda 5, mas não para ser apenas uma versão mais barata. Ele surge para ocupar um espaço extremamente importante: o espaço de entrada. Aquele consumidor que acha o Omoda 5 caro, mas que ainda quer um SUV moderno, tecnológico e eletrificado. E talvez seja justamente aí que mora o perigo para os concorrentes. Porque a marca não está tentando disputar apenas por design. Ela quer disputar por valor entregue. E quando você olha o visual do carro, percebe rapidamente que a intenção não foi passar despercebido. A dianteira chama atenção imediatamente. A própria inspiração em modelos mais agressivos do mercado fica evidente. Os faróis em LED possuem desenho recortado. A assinatura luminosa cria uma aparência mais esportiva. E toda a frente transmite uma sensação de carro maior e mais sofisticado do que realmente é. O resultado é um SUV que tenta parecer mais caro do que seu preço sugere. E convenhamos, isso costuma funcionar muito bem com o consumidor, porque o brasileiro gosta de sentir que está levando mais carro pelo dinheiro investido. Na lateral, as proporções também ajudam. Com cerca de 4,40 metros de comprimento, o Omoda 4 fica naquela faixa extremamente interessante. Não é pequeno demais para parecer um carro de entrada, mas também não é grande a ponto de virar problema em vagas apertadas ou no uso urbano. É exatamente o tipo de equilíbrio que costuma agradar. Na traseira, o destaque fica para as lanternas interligadas, uma solução visual cada vez mais comum entre os lançamentos modernos, mas que continua funcionando muito bem. Principalmente porque ajuda a criar a sensação de largura e tecnologia. E aqui entra um detalhe interessante. O Omoda 4 parece ter sido desenhado para transmitir status, mesmo sem custar como um SUV premium. E isso pode ser uma arma poderosa. Mas o verdadeiro jogo começa quando abrimos o capô, porque é justamente aí que a Omoda tenta se diferenciar. Enquanto vários concorrentes ainda apostam em motores convencionais ou sistemas híbridos leves, o Omoda 4 promete chegar com um conjunto híbrido pleno flex. E essa diferença é importante, muito importante, porque muita gente ainda confunde híbrido leve com híbrido pleno. No híbrido leve, o sistema elétrico apenas auxilia o motor em situações específicas. Já no híbrido pleno, o sistema elétrico participa muito mais ativamente da condução. Ele ajuda em arrancadas, reduz consumo no trânsito, torna o funcionamento mais suave e aumenta a eficiência geral. Na prática, é uma solução muito mais sofisticada. E se você gosta desse tipo de análise que vai além da propaganda das montadoras, já aproveita agora para se inscrever no canal, porque aqui a gente analisa o que realmente importa para quem pensa em comprar um carro. Agora, imagine o seguinte cenário: um SUV compacto, híbrido pleno, flex, com potência próxima de 130 cavalos, torque na casa dos 225 Nm, visual moderno e preço estimado entre 120 e 140 mil reais. Percebe o problema que isso pode criar? Porque nessa faixa começam a aparecer rivais muito conhecidos: Volkswagen Tera, Renault Kardian, Fiat Pulse, e justamente aí a comparação fica desconfortável.
principalmente para quem cobra mais caro, oferecendo menos eletrificação. Porque a Omoda tenta vender uma ideia muito simples: mais tecnologia por menos dinheiro. Porque hoje o consumidor não olha apenas para multimídia e design. Ele começa a olhar também para segurança. E nesse ponto, o Omoda ainda precisa mostrar suas cartas. Por dentro, a proposta continua bastante moderna. O painel digital e a central multimídia vertical criam uma aparência tecnológica. As luzes ambiente ajudam a reforçar a sensação de sofisticação. E os bancos revestidos em couro devem aparecer nas versões mais completas. Mas existe outro desafio, talvez o maior de todos: confiança. Porque vender carro não é apenas vender produto, é vender tranquilidade. É convencer o consumidor de que haverá peças, rede de atendimento, pós-venda. Valor de revenda. E é justamente aí que as marcas tradicionais ainda possuem vantagem. Volkswagen, Fiat, Renault, todas elas já possuem uma história construída no Brasil. A Omoda ainda precisa provar que consegue entregar a mesma segurança ao consumidor. Mas talvez exista um fator capaz de acelerar esse processo: a produção nacional. A possibilidade de montagem no Brasil muda completamente a conversa, porque reduz custos, melhora a logística, facilita fornecimento de peças e aumenta a confiança do mercado. A fábrica de Itatiaia aparece justamente como peça importante dentro dessa estratégia. E se o Omoda 4 realmente for escolhido para liderar essa nacionalização, seu potencial pode crescer ainda mais. No fim das contas, o Omoda 4 reúne 3 características que raramente aparecem juntas: visual de SUV moderno, sistema híbrido pleno, flex e preço que promete ficar abaixo de vários rivais diretos. Ainda faltam respostas importantes, mas uma coisa já parece clara. A Omoda não quer apenas participar do segmento, ela quer incomodar quem já está lá. E se conseguir entregar tudo o que está prometendo, Volkswagen, Fiat e Renault podem ganhar um novo problema dentro da faixa mais disputada do mercado brasileiro. Agora eu quero saber sua opinião. Se o Omoda 4 realmente chegar entre 120 e 140 mil reais com sistema híbrido pleno flex, ele tem potencial para virar sucesso? Ou você ainda prefere apostar nas marcas tradicionais? Se gostou do vídeo, deixa seu like, porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve para não perder os próximos conteúdos e comenta aqui: qual SUV compacto você escolheria hoje?